Hoje a gente vai conversar sobre um tipo de efeito colateral que possivelmente é o mais comumente associado à quimioterapia, que é a queda de cabelo. E a gente vai tentar explicar por que o cabelo cai durante a quimioterapia, o que a gente pode fazer para evitar essa queda de cabelo. Basicamente porque a quimioterapia atua nas células que multiplicam de forma rápida. As células do câncer, elas multiplicam de forma rápida, por isso que a quimioterapia é eficaz contra a célula tumoral, contra a célula neoplásica. Mas outras células do organismo também multiplicam de forma rápida. E entre essas células estão as células do bulbo capilar, que é a estrutura que segura o fio do cabelo. Então a quimioterapia, pelo fato de atuar sobre essas células que têm uma proliferação acentuada, elas, entre aspas, matam essas células do bulbo capilar e provocam a queda de cabelo. Não é toda a quimioterapia que provoca a queda de cabelo. Isso depende de alguns fatores, como o tipo de medicação que vai ser empregada no tratamento, a dose dessa medicação, a frequência com que essa medicação é administrada e também a via com que essa medicação é administrada, via endovenosa ou via oral. Alguns quimioterápicos têm uma maior propensão a provocar queda de cabelo. E muitas vezes o médico ele não pode escolher o tratamento baseado naquele que tem maior chance ou menor chance de gerar queda de cabelo no paciente. Ele tem que escolher aquele tratamento que é mais adequado para o paciente. Alguns medicamentos, como eu falei, eles têm uma chance maior de cair o cabelo e essa queda também não ocorre em todos os pacientes. Tem alguns pacientes que também têm uma constituição que tem uma propensão maior para ter queda de cabelo. Normalmente essa queda de cabelo é reversível, ou seja, o cabelo volta a crescer depois de terminado o tratamento. E geralmente o cabelo volta ao normal depois de cerca de 2 a 3 meses de ter terminado a quimioterapia. Logicamente que isso também tem uma variação individual. Existem uma série de procedimentos que vêm sendo estudados para reduzir a queda de cabelo. E esses procedimentos eles ainda estão em fases iniciais de estudo, mas em alguns lugares do mundo já se faz esse tipo de tratamento. Uma das maneiras de se diminuir a queda de cabelo é esfriando o couro cabeludo, usando algum tipo de, por exemplo, alguns aparatos que funcionam como se fosse um capacete que resfria o couro cabeludo. Com isso, diminui a circulação em volta do couro cabeludo e menos quimioterapia atinge essas células do bulbo capilar. Não é toda cidade do Brasil que disponibiliza esse tipo de procedimento e esse procedimento também não é eficaz em todo tipo de paciente e em todo tipo de tratamento. Bom, pessoal, é isso e até a próxima. Está de volta e agora a gente vai falar sobre saúde. Aqui na nossa região existe um estudo em andamento sobre o uso da touca que protege os cabelos do efeito da quimioterapia. A touca hipotérmica congela o couro cabeludo para que o paciente com câncer não perca os fios durante o tratamento. Para conversar conosco sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje a enfermeira que faz parte do grupo, é Maíra. É isso, Maíra? Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo jóia. A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre a touca e saber mais detalhes, mas antes eu queria que você acompanhasse junto comigo uma reportagem que foi feita para a gente entender um pouquinho melhor esse procedimento. Vamos lá. Elisângela tem câncer de mama. Ela terminou as sessões de quimioterapia há pouco tempo. Mas diferente dos outros pacientes que passaram pelo mesmo tratamento, os cabelos dela não caíram. Ela usou esta touca de gel que congela o couro cabeludo, restringe os vasos sanguíneos daquela região e, por isso, protege os fios dos efeitos da medicação. Ela funciona como um congelamento da raiz e ela forma um bloqueio que durante a químio ela não deixa a químio agir na raiz do cabelo, é onde não enfraquece para cair, né?
O paciente precisa vestir a touca, que é congelada a 19 graus negativos, 15 minutos antes de começar a sessão de quimioterapia e depois trocar a cada meia hora. Qualquer pessoa que tolere aquele gelado assim na cabeça e não tenha nenhum desconforto pode usar. Para que os cabelos não caiam, o paciente, além de usar a touca, precisa tomar alguns cuidados, como, por exemplo, cortar o cabelo na altura do queixo para que o material se encaixe melhor na cabeça, não usar tintura, lavar o cabelo só 5 dias depois de usar a touca e evitar escovar os fios. Por mais que a touca de gel seja pouco conhecida, ela não é novidade. Em Itajaí, na clínica onde este oncologista trabalha, a touca já é aos pacientes há 5 anos. A gente imagina que todo mundo tenha conhecimento e é uma opção para o paciente utilizar a touca para não perder o cabelo. Nesses últimos 5 anos, a gente não sabe por que não teve essa informação, ou na verdade dada essa opção a mais para alguns pacientes, né, que podem ter essa possibilidade. Em São Paulo, a equipe de enfermagem do Centro Oncológico Avançado do Hospital São José fez um estudo com 18 pacientes que usaram a touca durante a quimioterapia. 66% tiveram queda de cabelo, conhecia esse tratamento. Ela, que foi vítima do câncer de mama, não teve problemas em raspar os fios, mas sabe da angústia de muitas mulheres que passam por esse choque. Nem todos conseguem superar isso. Aí vem a depressão, vem a baixa estima, mas tem que se trabalhar, tem que vencer e a gente consegue. Eu sou uma prova disso. Tá certo, realmente. E agora a Maíra está aqui comigo, a gente estava prestando atenção na reportagem, mas antes de entrar no ar, a gente estava comentando justamente como tem gente que pensa assim, mas é só o cabelo e tal. Mas a queda do cabelo é ainda um forte estigma do câncer, né? E eu acho que às vezes até a família assim se dá conta de que a coisa está acontecendo quando vê que a pessoa está sem os cabelos, né? Porque aquilo ali é muito característico. Então eu imagino que como fator emocional isso aí deve ser muito legal para os pacientes. O que vocês percebem assim, você que lida no dia a dia, né, Maíra? A gente percebe assim que tem pacientes que têm uma enorme facilidade de lidar com a queda do cabelo e não se importa, quer ficar bem, quer tratar e quer curar. E tem umas que ficam muito realmente preocupadas, depressivas com a queda do cabelo. Então, para elas é um ânimo a mais para o tratamento. Elas ficam empolgadas assim. E como é que ela funciona exatamente? A Ana explicou para a gente na matéria, mas eu queria entender, porque falou assim, a menos 19 graus. Como é que aguenta isso na cabeça? Bom, às vezes tem paciente que não tolera, que realmente acha que é muito gelado. Na verdade é um gel, então ela não é como o gelo, né, congelado. É um gel que fica bem frio, bem resfriado. E não congela o couro cabeludo, resfria muito, diminuindo, né, o vaso sanguíneo, a luz ali, então a quimioterapia passa menos naquela região e age menos no couro cabeludo. Mas ela passa por ali. Passa, por isso que ela tem uma certa queda de cabelo, ela não é 100% eficaz, mas a nossa intenção é que seja imperceptível e que a paciente possa continuar com o cabelo sem precisar raspar. Ela não congela assim ao ponto de ficar congelado, ela resfria muito, né? E a ponto de impedir que toda aquela química atinja ali o seu cabelo. Isso. Quer dizer, e tem pessoas que talvez não faça tanto efeito assim. Algumas pessoas a queda é um pouquinho maior e aí elas acabam desistindo ou realmente por causa do desconforto, já que está caindo o cabelo, que não resolveu como elas gostariam, às vezes preferem raspar tudo, né? Quer dizer, continua em andamento o estudo a respeito da touca. Na realidade, nesse estudo que a gente viu na reportagem, 66% das pacientes tiveram uma queda imperceptível, essa é a intenção. Muitas vezes, mesmo com a queda de cabelo, a gente consegue depois, quando volta a nascer o cabelo, né, que não fique tão diferente o cabelo que está nascendo com o cabelo que ficou, então fica assim mais tranquilo para o paciente. E vocês têm lá na clínica há 5 anos já, mas no Brasil existe há quanto tempo essa touca? Você tem ideia? Eu não sei há quanto tempo. Há bastante tempo já? Eu acho que há bastante tempo. Porque eu percebi ali na reportagem que o doutor inclusive mencionou, a gente imagina que todo mundo já tem a notícia disso, né? E por mais que você esteja
no meio aí, ou que você saiba o que acontece em termos de tratamento e tudo, mas a gente não fica sabendo de muitas coisas. Então, eu fiquei surpresa com relação à touca, achei muito legal mesmo, porque é diferente de tudo aquilo que a gente já viu, né? A gente acha que fatalmente vai ter que cortar, vai ter que raspar o cabelo, enfim. E se existe essa possibilidade, quer dizer, já é uma outra situação que você pode pelo menos proteger o cabelo. Enquanto você trata o corpo, o cabelo não precisa ir embora, né? Fica ali com o seu cabelo normal. Isso é muito interessante. Os pacientes, os homens também têm usado ou não? Não tivemos experiência de homem que tenha usado, mas é possível também, o homem poderia usar. Independente É que os homens têm uma certa facilidade a mais com essa questão da queda do cabelo, apesar que a gente tem relatos e a experiência com alguns pacientes que ficaram também bem chateados com a queda do cabelo. Com a queda do cabelo, tá certo. Eu acho que essa ideia da touca, de uma forma elaborada ou não, como eu falei, a questão emocional é muito importante, principalmente para os pacientes que se tratam de câncer. A família toda entra nessa história, como você estava falando. E, inclusive, uma das coisas que eu acho mais interessante é que todo mundo participa e todo mundo quer ver a pessoa bem. Então, para a gente que está em volta, à primeira vista choca essa coisa do cabelo, mas depois a gente acaba se acostumando, é normal. O que vocês percebem com os pacientes? Que eles também, depois de um tempo, quer dizer, a maioria deles lidam bem com a queda do cabelo ou não? Que isso talvez possa ser uma coisa que daqui a pouco vai estar tão comum, todo mundo vai estar fazendo e poucas pessoas vão estar perdendo cabelo. Eu espero que a touca fique bastante comum, assim. A gente estava até hoje lá na clínica de manhã rindo, é uma festa sempre lá com os pacientes, e nós temos uma paciente que está lá carequinha e só dando risada, então para ela já não é um problema, né, estar careca. A gente ensina como fazer trança, às vezes com lenço, tudo, né? Mas eu acho que a touca é uma revolução, assim. Eu acho que vem para ficar, eu espero que... Ela está sendo comercializada ou não, a touca? Como é que funciona? Ela é comercializada, sim. A gente tem alguns exemplares lá, porque ela precisa ser trocada a cada 30 minutos. Então, se é um protocolo um pouquinho demorado, se o paciente vai ficar 1h30 em quimioterapia, a gente tem que usar 3 toucas. Então, por isso que é importante ter bastante, né? Não dá para usar uma só o tempo inteiro para um paciente em quimioterapia. Porque em 30 minutos a temperatura dela ela já perde aquela temperatura ideal, aí a gente tem que trocar por uma bem geladinha de novo, para fazer o efeito que a gente espera. Isso é interessante. E uma mesma touca é compartilhada? Como é que funciona? É compartilhada, porque a gente usa uma proteção, né? Entre a touca e o couro cabeludo, tem uma touquinha. E a gente protege também a testa, as orelhas, né? Para que também não sofra com essa temperatura muito baixa. E aí a gente vai trocando. Não é uma touca para um paciente específico. É para todos eles. Isso. Agora eu imagino que deve dar lá um problema na agenda, né? Que dia quem que vai fazer o quê? Porque aí todo mundo quer a touca. E como é que faz? Todos os pacientes que querem usar a touca, a gente tem que remanejar a agenda, às vezes. A gente consegue até fazer 2 pacientes ao mesmo tempo usando touca lá. Quer dizer, 2 conseguem tricotar durante a quimioterapia, viu? Mais que 2 não dá, porque senão como é que vai fazer? Não tem touca para todo mundo. É verdade. Não é suficiente. Poxa, achei muito legal. Quero te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço. Eu vejo isso também como uma esperança muito legal de que a gente tire esse estigma da imagem aí do câncer, né? Para cada vez mais a gente poder levar uma vida normal e as pessoas que a gente ama, que estão passando pelo tratamento, também se sintam assim. Obrigada. Isso mesmo, obrigada a você. Eu que Parabéns agradeço. pelo trabalho. Obrigada.